Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 2 de junho de 2025, cada unidade do Bitcoin está praticamente estável nas últimas 24 horas, com uma pequena queda de 0,03%, com cada unidade nesse instante em 104.600 dólares americanos. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está experimentando uma valorização ao longo desse último dia, uma valorização de aproximadamente 0,9%, com cada unidade nesse instante em 2.530 dólares. A gente consegue ver que as principais criptomoedas do mercado têm conseguido pelo menos se manterem quase que estáveis ao longo desse último dia. XRP está tendo uma variação positiva de 0,28% nessas últimas 24 horas. A Solana de 0,34%, a Dogecoin de 0,14%. A gente consegue ver que o mercado está bastante próximo ali do zero, de uma maneira geral. Nem valorizando, nem desvalorizando. O que já é um benefício, tendo em comparação o mercado acionário, o mercado de estoques dos Estados Unidos. O mercado já abriu há 1 hora, mais ou menos, nesse dia 2 de junho, no instante que eu estou gravando esse episódio, e a gente consegue ver que o Google, por exemplo, está caindo quase 2%. A Amazon está caindo mais de 0,5%. E a gente sabe que para o mercado acionário essas variações são intensas. O S&P 500 está caindo 0,3%, a Nasdaq está operando em queda reduzida de 0,1%, e a Dow Jones também está operando em queda de 0,5%. De novo, essas quedas, se a gente estivesse falando do mercado cripto, uma queda de 0,5% é pouco. Para o mercado acionário, uma queda de 1%, uma queda de 2% já é bem mais intensa. Para vocês terem uma ideia, a Tesla está operando em queda de mais de 2%, nesse instante de 2,04%. E isso naturalmente pode acabar sendo refletido, especialmente nos ETFs do mercado americano. Na última sexta-feira, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um outflow até intenso, um outflow de 6.221 unidades de BTC. E inclusive também teve outflow no da BlackRock. O da BlackRock teve uma saída de mais de 4.000 unidades de Bitcoin, o que interrompeu uma grande sequência positiva desse ETF, do IBIT. De qualquer maneira, o IBIT continua tendo mais de 660 mil BTC sob gestão, uma marca bastante simbólica. E se a gente teve saída no ETF de Bitcoin Spot na última sexta-feira, foi o segundo dia consecutivo de saída, na verdade, a gente teve saída tanto na sexta quanto na quinta, a gente não pode falar o mesmo, felizmente, do ETF de Ether Spot. A gente teve um inflow na última sexta-feira de 26.688 unidades de ETH, o que em dólar americano deu cerca de 70 milhões de dólares. E curiosamente, foi 100% no ETF da BlackRock. BlackRock também está demonstrando muita força no ETF do segundo maior criptoativo do mercado. E esse aumento do interesse nesse produto em específico é muito importante e, sem sombra de dúvida, está ajudando o ETH a se valorizar ao longo dessas últimas semanas, ao longo desse último mês, e, inclusive, fazia muito tempo que a gente não via o Ether fechar um mês com uma valorização superior à valorização do Bitcoin. E foi exatamente isso que a gente viu ao longo desse mês de maio. Ao longo do mês de maio, o Ether conseguiu se valorizar perante o Bitcoin. Fazia muito tempo que a gente não via isso acontecendo. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 30 dias, o Ether valorizou quase 38%. Continua em queda de quase 30% ao longo do último ano, mas ao longo desse último mês a gente saiu ali de um número de 1.700, de um valor de 1.700 dólares cada unidade para mais de 2.500. Sem sombra de dúvida, uma recuperação muito importante. O aumento do interesse institucional tem muito peso nisso e, inclusive, a gente tem começado a ver também empresas de tesouraria de ETH. O que isso quer dizer? Assim como tem empresas que compram BTC para adicionar na sua tesouraria, pensando no investimento de longo prazo, a gente tem visto isso também acontecendo com o Ether. Inclusive, a plataforma americana de apostas esportivas, a SharpLink Gaming, entrou com um pedido na SEC para oferecer até $1 bilhão em ações ordinárias em uma iniciativa para aumentar as participações do seu recém-lançado tesouro Ether. Abre aspas. Pretendemos usar substancialmente todos os recursos desta oferta para adquirir Ether, a criptomoeda nativa da Ethereum, comumente chamada de ETH. Também pretendemos usar os recursos dessa oferta para fins de capital de giro, propósitos corporativos gerais, despesas operacionais e operações de marketing de afiliados. Vale ressaltar que após o anúncio disso, as ações da empresa subiram. Então, cada vez mais empresas, cada vez mais institucionais também têm olhado não apenas para o Bitcoin, mas também para o segundo maior criptoativo do mercado. E muita gente já tem chamado a SharpLink de strategy do Ether, strategy do Ethereum.
E falando em strategy, no dia de ontem, dia 1º de junho, eu publiquei lá no meu perfil do Twitter, @paulo_aragão, se você ainda não segue por lá, que o Michael Saylor, da MicroStrategy, CEO da MicroStrategy, tinha publicado novamente o gráfico de Bitcoin. E a gente já sabe, quando ele publica o gráfico de Bitcoin no domingo, quer dizer que ao longo da segunda-feira a Strategy vai anunciar uma nova compra. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia de hoje, 2 de junho de 2025, pela manhã, a Strategy anunciou a aquisição de mais 705 unidades de BTC. Com isso, eles chegaram à marca de 580.955 Bitcoin sob gestão. Vale ressaltar que, ao contrário do ETF, onde, por exemplo, os 660 mil BTC que tem debaixo do ETF da BlackRock não são da BlackRock, são de clientes que utilizam BlackRock para se expor em Bitcoin, o da Strategy é 100% deles. Por isso que a Strategy é a maior detentora corporativa de Bitcoin, é a maior baleia, uma maior empresa baleia de Bitcoin. Marca importante, uma compra menor, bem menor do que a compra das últimas semanas. Fazia tempo que eles não compravam tão pouco assim. A última vez que eles tinham comprado menos de 1.000 BTC tinha sido em março, mas de qualquer maneira não deixa de ser um DCA. Eles estão comprando quase que toda semana, o que sem sombra de dúvida ajuda muito o mercado cripto de uma maneira geral. Dando continuidade ao episódio de hoje e ainda falando sobre a adoção do Bitcoin, a adoção da criptomoeda como um ativo de tesouraria, a Meta rejeitou, os acionistas da Meta rejeitaram a proposta para avaliar se o Bitcoin deveria ser adicionado ao seu balanço. Teve votação entre os seus acionistas e apenas 0,08% dos votos foram a favor da ideia. Com isso, a Meta não vai comprar Bitcoin, pelo menos por enquanto. Mas é o que a gente mais tem visto no mercado. Diversas empresas recusam Bitcoin, recusam a ideia de adquirir BTC em algum momento e no futuro acabam comprando e comprando ele ainda mais caro. Dando continuidade ao episódio de hoje, o prefeito da cidade do Panamá diz que o Canal do Panamá, que é um importantíssimo recurso para o mundo todo, diz que o canal deve dar acesso mais rápido a navios que pagam em BTC. É isso mesmo, o prefeito da cidade do Panamá sugeriu a ideia de permitir que navios que transitam pelo canal paguem com Bitcoin para obter uma passagem mais rápida. Essa proposta foi apresentada durante um painel na conferência Bitcoin 2025, que aconteceu no último dia 29 de maio em Las Vegas. A ideia seria permitir que navios de carga pudessem furar fila de espera para atravessar o canal em troca do pagamento em Bitcoin. Abre aspas. Temos um canal. E se você receber um benefício por pagar com Bitcoin, que seu navio possa passar mais rápido se o pagamento for em Bitcoin. Então essa ideia, sem sombra de dúvida, faria com que diversas empresas de navegação, de transporte marítimo ao redor do mundo passassem a utilizar BTC como uma forma de pagamento. Afinal de contas, o trânsito no Canal do Panamá é uma coisa muito reclamada no setor. Então, sem sombra de dúvida, se tiver a possibilidade de furar fila utilizando o BTC como pagamento, pelo menos inicialmente algumas pessoas, algumas empresas vão fazer isso. Eu digo que pelo menos inicialmente porque no segundo momento, potencialmente todo mundo vai fazer e aí a fila vai continuar a mesma. Mas de qualquer forma, é um importante recurso e foi uma proposta bastante interessante do prefeito da cidade do Panamá. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, algumas notícias rapidinhas. A blockchain da Tom, um dos maiores criptoativos do mundo, teve um problema ao longo desse último final de semana e chegou a ficar fora do ar por 40 minutos. Nesse momento, a Toncoin é o 18º maior criptoativo do mercado. De qualquer forma, ficou fora do ar, mas uma correção foi rapidamente implantada de acordo com o comunicado dos desenvolvedores da Tom e depois de 40 minutos da interrupção ter sido identificada, a rede voltou ao ar, voltou a funcionar. Vale ressaltar que essa não foi a primeira vez que aconteceu uma interrupção na blockchain da Tom e que em 2024 aconteceram várias interrupções causadas principalmente por airdrops de meme coins, de dApps que estavam rodando em cima do Telegram, que consequentemente o pagamento era utilizado em cima da blockchain da Tom e aconteceram diversas interrupções por causa do volume transacionado, do volume de negociações, volume de transações ao longo do ano de 2024. Então, não foi a primeira vez que isso aconteceu, fazia algum tempo que isso não acontecia, mas de qualquer forma ficou apenas 40 minutos fora do ar. E a última notícia desse episódio de hoje, ao longo desse último final de semana a gente também teve a final da Champions League e o campeão, de forma inédita, foi o Paris Saint-Germain. Pela primeira vez sem o Messi, Neymar e Mbappé, eles conseguiram justamente ganhar a tão desejada Champions League. E durante essa mesma conferência, onde o prefeito da cidade do Panamá sugeriu
adotar o BTC como forma de pagamento, o Paris Saint-Germain também anunciou que já adotou, na verdade, uma reserva de Bitcoin. Então o Paris Saint-Germain está comprando o BTC como um investimento de longo prazo e adicionando à sua tesouraria. Então, pelo visto, a compra de Bitcoin deu sorte e o Paris Saint-Germain é o novo campeão da Champions League, da UEFA Champions League. E se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado pela sua companhia. E você já sabe, tá vendo a gente pelo YouTube? Dá o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para você ser avisado sempre que um novo episódio for publicado. Tá escutando a gente por algum streaming? Passa a seguir o podcast por aqui, dá 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Meu muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!